Oiê! Bom, Ah, tudo bom, Lola? tudo bem? Iba. Então, brigadão por estar aqui. Esse episódio é para a gente falar de sexo e quais são alguns impactos do sexo na saúde mental das pessoas, principalmente das mulheres. E a Lola topou fazer esse papo hoje. A Lola, além de uma grande amiga, ela é educadora social, estudante de teatro e pesquisadora comportamental. E a gente tem muito dessas trocas de conversa já naturalmente nos nossos anos de amizade, é um tema recorrente. A gente lê muito sobre e a gente decidiu, enfim, gravar esse nosso papo aqui, compartilhar com as pessoas. Quem tiver interesse de falar mais sobre, pensar, fica à vontade. A gente não está falando que as nossas opiniões são as únicas de jeito nenhum. A gente só está querendo expor alguns pontos aqui que podem ser interessantes para as pessoas. Então, para começar esse papo, Lola, conta um pouquinho sobre como você e mulheres jovens no Brasil, em geral, entram em contato com o tema de sexo contemporâneo, que vai um pouco contra o que a maioria da sociedade brasileira é ensinada. Então, eu mais ou menos com uns 20 e poucos anos, assim, como a maioria da gente, né, a gente começa a buscar informação na internet e tal, e uma das influências que eu seguia na época era a ginecologista Sincera, foi logo no comecinho, assim, dela, e ela trouxe um texto que me fez refletir muito, né, que ela falou, assim, que sexo, ele tem duas razões de acontecer. Uma que é pelo ser humano, né, no geral, faz muito, que é por prazer, e a segunda que é a reprodução. Fora isso, o sexo não serve para mais nada. Então, assim, ela provocava assim, pensando assim, você tá tendo as duas, você quer engravidar ou você quer sentir prazer? Então, assim, o que isso me fez pensar é que, tá, então, assim, se eu não quero engravidar, tem que sentir prazer toda vez, né? Porque senão o sexo não faz sentido nenhum. E aí eu comecei a pensar que como essa conversa nunca teria chegado a, tipo, eu tinha 20 e poucos anos, já estava na segunda universidade pública, já estava morando fora, morando sozinha, então assim, é uma conversa que eu acho que não chegaria muito fácil em qualquer mulher, né? Já que eu, com todo o privilégio, né, de informação, ainda não tinha chego. Então isso me fez refletir bastante sobre qual é a razão da gente fazer sexo, né? E muito pela qualidade do sexo. Então, quer dizer assim, se você não estava obtendo prazer, você estava só se colocando em risco, né? Que ela fala isso também. Que fora isso, sexo é risco, porque assim, a chance de engravidar não tem nenhum método 100%. Então, se não tem nenhum método 100% para gestação, também não tem nenhum método 100% para outras doenças. Então, fora isso, e aí eu pensei assim, nossa, né, a gente mulher, principalmente, né, e a ginecologista própria falava assim, quantas vezes você, menina, né, leu muita Capricho, e a Capricho falava assim, como seduzir um homem, como deixar ele louco na cama, e a gente meio que cresce meio assim, né, então assim, me arrumar, vou sair com pessoa, lingerie, batom, depilação e tal. Então você tem todo um preparo para se dedicar àquilo, e o que ela contava muito, né, que ela recebe, né, muitas cartas, é que as pessoas chegavam nela e falavam assim, poxa, mas assim, nunca gozei, tipo assim, tá, você tem 30 anos, nunca rolou, e aí ela sempre perguntava, mas o que esse moço fez? Porque a gente chega, ela fala, né, as meninas chegam me contando muito que, eu fiz isso, aí tá, e o que a pessoa fez? E aí isso me fez refletir muito, né, que no geral a outra pessoa, e aí conversando muito com os amigos, a outra pessoa faz muito pouco, e em algum momento alguém tem que pensar no seu próprio prazer, né? Porque afinal é o fundamento do sexo. É sentir prazer ou ter filho. Então, assim, a gente não tá nem pensando em ter filho por agora. Então, né, quem é que vai pensar no seu prazer? Total. E eu acho que essa nova, esse conceito de sexo e prazer, ele traz uma outra reflexão que vai um pouco contra até a experiência que uma pessoa jovem que está tendo contato com o sexo pela primeira vez vai ter. Então, que é aquela de quantidade, porque é novidade. Então, você quer aproveitar todas as oportunidades, você quer, enfim, fazer sempre que dá, você tenta cavar qualquer oportunidade. Quando, na verdade, essa quantidade ela vai um pouco contra a qualidade. Quantas vezes você precisa transar para você ter um sexo bom, que seja de fato bom para você, né? E então entra nessa questão bastante. Sim, sim. É até pensando muito assim, né? Quando a gente
principalmente vai morar sozinha e tal, a gente é muito nova, né? Todo mundo fala, é adolescente, transa muito. E assim, transa muito porque tem essa foição, essa coisa de... E também essa coisa, a gente que é mulher também tem muito essa ensinada, né? Que nem a ginecologista sincera mesmo fala, né? A gente é ensinada a querer, meio que uma validação social você fazer muito sexo, né? Tipo, alguém te quis, alguém está arrasando, várias pessoas te querem, você é gostosa. Então a gente vai muito nesse caminho da quantidade, porque é um validador social e é legal, né? A gente ter um monte de gente querendo comer a gente. Mas o tanto que no final, assim, tá, e o objetivo final, ter prazer. Ficou, deu certo? Nem sempre. Então a quantidade é bem diferente da qualidade. Super. E eu acho que a construção da autoestima da mulher, ao mesmo tempo que ela vem muito disso, dela se sentir desejada pelo outro, e se a gente está falando de um sexo heterossexual aqui, enfim, de um homem, isso fica muito frágil, porque se a minha autoestima depende, né, de eu ser desejada sexualmente por outra pessoa ou não, isso também tem um lado negativo que pode me afetar. Pô, e se acontece alguma coisa que um período que você não é mais desejada, como que isso impacta a minha saúde mental, a minha eu comigo mesma? Então é muito uma faca de dois gumes, né? Sim, sim. E falando assim, eu lembro muito que nesse próprio texto ela falou, e ela, quem quiser conhecer ela também, ela fala muito isso, o tanto que é prejudicial, principalmente nesse começo da vida, né? Porque a gente fala que assim, início sexual é quase que você começar a aprender a andar, né? E várias coisas que você faz no começo impactam, imprime no seu subconsciente sentimentos, né? Então, assim, se você tiver uma porção de relações que não te dão prazer, você vai imprimir no seu corpo e no seu subconsciente que a sexualidade não é uma coisa legal, seu corpo vai entender, nossa, sem falar o esforço, né? Porque você, tipo assim, tá, arrumou, fez a unha, arrumou o cabelo, e não teve uma recompensa. Então, seu corpo está imprimindo que não compensa se esforçar, e isso gera até questões, né? O vaginismo, né? Que o vaginismo é aquela contração involuntária do músculo vaginal, que é uma doença e ela tem um fundo todo de mental, né? E várias outras questões, que é questões psicológicas, né? A gente sabe muito, pessoas que sofreram violência sexual, ela, né, tem uma questão psicológica também, e isso é uma agressão que, em vez de ser uma agressão muito severa, ela é picada, e ela é muito prejudicial, né? Porque você vai entender, você vai fazer seu corpo e sua mente entender que o sexo não é legal. Então a gente deveria pensar um pouco mais nisso, na qualidade das relações que a gente tem. Principalmente gente que é jovem, né? Que quer ter um monte, mas e a qualidade? Total, esses traumas psicológicos, eles vão se somando ao longo do tempo e podem se transformar em coisas ainda maiores, né? Além de toda a exposição, claro, aos riscos físicos que a mulher principalmente se expõe quando ela está ali fazendo sexo só por sem considerar tanto a qualidade daquela situação, aquela escolha de parceiro, etc, etc. Acho que a exploração sexual ela é extremamente necessária e válida, só que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado ao que a gente está se expondo em cada uma dessas situações, né? Porque realmente pode ter um impacto depois para a mulher que é extremamente negativo. E então acho que é isso, assim, uma das coisas que a gente queria deixar como reflexão é essa quantidade versus qualidade, né? Quantas transas você precisa ter para que uma seja de fato boa para você? Então esse é um primeiro ponto, assim. E o outro é essa autopreservação. Então, de transar realmente quando faz sentido para você e nunca para agradar os outros, ou porque você acha que essa vai ser a sua única chance, ou qualquer coisa do tipo, né? É uma coisa que ela é extremamente íntima, extremamente sua, que vai ser interna, tanto quanto externa, e precisa ter um pouco mais de consideração, ao invés de só uma questão de quantidade. Acho que até, principalmente a sociedade brasileira, tem muito uma questão de transar toda semana, transar todo dia, enfim, tem uma questão de frequência
que rola uma pressão. E isso é bem prejudicial, assim, quando você só tá fazendo para dar um check numa coisa que nem faz sentido para você. Tem mais algum comentário, amiga? Não, é isso mesmo. Acho que a gente tinha que conversar um pouco mais sobre isso, né? Que, do mesmo jeito que para Lola jovem lá no começo foi uma novidade, eu acho que isso deve ser uma novidade para muitas pessoas. Total. Então tá, brigadão, amiga. Valeu demais pelo papo. Beijo. Beijo.